Sejam bem-vindos a mais uma live com temas psicológicos. Ontem, sábado, nós tivemos uma live a respeito da estrutura psíquica perversa. Nós já aprendemos que existem 3 estruturas psíquicas na mente humana. Obviamente que o ser humano tem que ter uma dessas, que é a neurose, psicose ou perversão. A live de ontem foi sobre perversão, focamos muito no ponto de vista masculino, e hoje nós vamos ter uma live com considerações acerca da perversão feminina. Ontem nós falamos também, para adentrar no assunto da perversão, é necessário que nós falemos a respeito da estrutura psíquica neurótica, que é aquela que é considerada como uma estrutura normal, a neuronormativa, ou seja, um ser humano normal é um ser humano neurótico. Bom, e num dos assuntos que nós falamos acerca de como se instaura essa personalidade neurótica, e uma das coisas que faz com que se instaure essa personalidade é a disputa, ainda que inconsciente, do filho pela mãe e da filha pelo pai. E a Johanna me mandou hoje um vídeo muito interessante, era acho que às 16 horas, ela mandou um vídeo falando acerca justamente desse tema que eu falei, da disputa, só que não era pela mãe, era pela babá. Eu achei muito interessante, porque você vê que, até pela idade da criança, com certeza já houve essa disputa inocente, inconsciente pela mãe, houve a castração com sucesso, e essa castração ela tem que acontecer. E ela é chamada assim mesmo na psicologia de castração, porque a criança, literalmente, ela se sente castrada, ela sente que seu poder foi tirado dela, e isso é sadio. Ao contrário do que as pessoas costumam pensar, as pessoas imaginam que normalidade é ter tudo, é receber tudo, na hora que quiser, quando quiser e como quiser. Não é assim. Se um dia a gente tratar aqui, entre os temas de psicologia, a respeito da angústia, vocês vão ver, assim diz a fenomenologia, que é uma outra filosofia da psicologia, que a angústia é o que move o ser humano. Então, a gente só sai do nosso lugar, a gente só conquista as coisas quando a gente se sente angustiado. Porque, vamos ser sinceros, né? Qual é o desejo do ser humano? Seria ficar deitado, se divertindo, comendo, bebendo, sem ter que ter trabalho nenhum. Lavar louça para quê? Só que alguém tem que fazer. E esse alguém é você mesmo. A menos que você nasceu em berço de ouro, teve a sorte, e você vive só a pão de ló, né? Tem alguém para fazer isso para você. Mas não é a regra vigente. A regra vigente é o ser humano, para ele conseguir as coisas, ele tem que primeiro conquistá-las. E isso se chama angústia. Inclusive, na psicologia, a gente estuda na faculdade que houve um caso de uma determinada pessoa que o horror da vida dele era ter que trabalhar. E ele fazia de tudo para não ter que trabalhar. Desde cedo, adolescente, cresceu, ficou adulto. Então, toda vez ele inventava alguma coisa para não ter que trabalhar. Falava para o pai de um curso: olha, esse curso vai ser muito bom, paga para mim, que dessa vez eu vou me empenhar nisso. Aí depois tinha outro curso. Aí nunca passava em concurso, chegava atrasado, o portão fechou. Inclusive, isso é uma questão de Enem, viu, gente? Às vezes você vê pessoas que chegam atrasadas. Obviamente, eu sei que tem pessoas que têm a infelicidade de pegar um ônibus, o ônibus atrasou, caiu na rua, se machucou, chegou atrasado. Eu sei que acontece. Mas, sim, existe uma parcela de pessoas que elas fazem isso. Eu não posso dizer exatamente de propósito, porque às vezes é tão inconsciente
que ela não sabe que ela está fazendo isso porque ela quer, inconscientemente. Tem aqueles que, a nível consciente, eles fazem isso mesmo. Eu vou dar uma desculpa aqui, né? Por exemplo, teve uma pessoa nesse Enem, eu fiquei sabendo, que ela saiu, faltava alguns minutos, ela saiu para fumar, quando ela voltou, o portão estava fechado. Tinha sido fechado há 1 minuto. Pode ser desatenção da pessoa? Pode, de forma nenhuma estou julgando, e psicólogo não julga, a gente analisa, né? Mas pode ser que a pessoa inconscientemente ela não queria fazer aquilo ali, e o corpo dela, a mente dela, comandou ela a fumar de forma que ela perdesse o horário. Isso também pode acontecer. Né? Teria que ter uma análise maior, subjetiva, para entender realmente quais são as demandas daquela pessoa, mas é uma possibilidade. Então, a mente humana é uma coisa interessantíssima. Então, se a gente fosse debruçar sobre angústia, nós vamos entender que o que nos move é a angústia, é igual uma ostra. O que é que faz a pérola? É a pressão. Se não fosse a pregação, toda a ostra teria uma pérola dentro, né? Se bastaria existir a pérola, que existiria a ostra, mas não. A ostra que produz a pérola é a ostra que foi machucada, que foi pressionada, que estava ali nas piores condições do oceano, são as que produzem a pérola. E é por isso que a pérola ela é extremamente rara, ela é valiosa, né? Então, assim somos nós, seres humanos. Se você perguntar para alguém o que foi que motivou aquela pessoa, o que é que fez ele obter sucesso, na verdade, se você perguntar para as maiores mentes da humanidade, as pessoas de maior sucesso, eles vão dizer, é falhar. Ele não vai dizer o sucesso. Eu tentei uma vez e eu consegui, não. Ele vai dizer, eu falhei e eu continuei. É persistir, é perseverar. E isso é uma angústia, é o que nos move, a angústia. Assim diz a fenomenologia, né, uma outra teoria da psicologia. Quem estuda psicologia vai encontrar isso, a filosofia da fenomenologia, não só na psicologia, também na sociologia, na antropologia. Ela não é propriamente só da psicologia, mas ela é muito estudada pela psicologia. Acho que muitos já ouviram falar em Heidegger, né? Ou Heidegger, como alguns falam, que é a pronúncia correta, alemã. Heidegger, ele é da fenomenologia, ele é um teórico da fenomenologia. Bom, queridos, então a Johanna nos fez o favor de apresentar esse vídeo, eu achei muito interessante, ele é bem curtinho, acho que seria se 1 minuto, se tiver 1 minuto e meio. A princípio, acontece com toda criança, menino e menina, disputa sadia pelos pais, e talvez alguém diga, poxa, mas por que isso tem que acontecer? Assim, estudar psicologia não é fácil, gente. Quem está numa faculdade sabe como é. Primeiro porque toda doença psicológica que o professor apresenta, você acaba se identificando, você pensa que você tem. E não é assim que funciona. Não é porque você tem um sintoma aqui de um e de outro que você tem aquilo ali. É necessário um conjunto para que se caracterize aquilo ali como uma doença. E, na verdade, o neurótico ele é cheio de coisinhas assim espaçadas. É uma coisa de uma patologia aqui, outra coisa de outra patologia ali, sem ser necessariamente aquela doença que está sendo estudada. Na verdade, o neurótico é isso, é ter o todo, se identificar com teoricamente, muitas doenças, né? Sem ter. E, voltando à pergunta hipotética aqui, por que é necessário que a criança passe por isso? Porque se a criança não passar por isso, e todos nós passamos, talvez você pergunte assim, olha, mas eu não tive mãe. Minha mãe me deixou no orfanato, ou eu não tive pai, não importa. Você pode ver que você vai encontrar nos artigos científicos que a gente lê a figura materna, a figura paterna. Então, tem sempre alguém que fez esse papel de figura materna, figura paterna. O problema é quando tem muitas figuras. Por exemplo, muita gente querendo ser a mãe daquela criança. Aí você imagina muita gente com comportamento errôneo, errado.
quer ser mãe, mas não no sentido do colocar limite. E a criança, assim ensina a psicologia, isso, Deco, dizem que de médico, de louco, todos têm um pouco. Na verdade, na psicologia, a gente diz que a diferença entre o médico e o paciente é que o médico tem a chave, né? A única diferença é essa. Ele entra e sai do hospital, enquanto o louco permanece lá. Bom, então, voltando aqui ao que eu estava falando para vocês, é normal que a criança ela passe por isso. Só que aí, se ela tem muitas mães e ela não tá, nenhuma dessas figuras maternas coloca um limite na criança, porque a criança ela pede limite, assim diz a psicologia, toda criança ela pede limite. Quando ela está gritando, ela está desobediente, é a forma dela dizer, olha, me imponha limites. E se a gente for ver pela Kabbalah, a Kabbalah diz que nós viemos para esse mundo para que nossos pais, isso é a missão divina deles, nos coloquem limites. Eles nos ensinem. Porque nas moradas celestiais não existe limite. A gente faz o que a gente quiser. É um gozo, é um prazer ilimitado. É uma coisa que a gente, inclusive, esquece. Temos que esquecer porque esse cérebro aqui não iria conseguir assimilar neste corpo, na dimensão em que nós estamos. E aí entra também aquela questão do falo que eu falei, né? Que é a busca por um prazer que você não consegue lembrar. Tá? Bom, e respondendo a outra pergunta, porque a gente vê o vídeo, que seria aquela questão, por que tem que passar por isso? A criança tem que passar por isso, o menino, a menina. Por que é saudável? Qual é a resposta que a psicologia dá para isso? Se nós não passássemos por isso, tanto o menino quanto a menina, você seria incapaz de conquistar um parceiro para você. Incapaz. E aí está a resposta, porque alguns homens, algumas mulheres não conseguem conquistar uma pessoa. Para as meninas, de certa forma, é um pouco mais fácil, entre aspas. Porque a menina, se ela é bonita, se ela é inteligente, desperta naturalmente o interesse no rapaz. E é o rapaz, assim, dito a norma social, que tem que se chegar a ela e fazer alguma proposta, alguma coisa que a conquiste, que leve ao tão famoso e tão esperado sim. Né? Mas e o menino, que nunca conquistou ninguém, que acabou de se interessar pela garota, que vai descobrir que existem 10, 20, talvez 50 pessoas disputando aquela garota, como é que ele vai ser o primeiro a chegar ali? É justamente nessas relações familiares. Essa disputa no primeiro momento pela mãe, e aí sim tem que haver o interdito do pai, e depois ele vai partindo, e isso é inconsciente. A mãe não pode. Se não pode a mãe, também não pode a avó. Se não pode a mãe, não pode a avó, não pode a tia. Pode quem? Ele vai tentando, é inconsciente isso. Né? Ele não tem essa moral, essa noção que a gente tem de que não pode. Quem vai colocar isso é o adulto. Aí ele vai com a prima. Aí a pessoa deu, com a prima deixaram aqui, ó, não teve nenhum problema. Vai depender da família também, da cultura, né? Mas geralmente a prima, olha que lindo, ele beijou ela, ele está abraçando ela. Então a família começa a incentivar aquilo ali e ele entende que aquilo ali foi permitido. Então da prima em diante pode. Então a desconhecida pode, não sei o quê. Então daí ele se sente livre finalmente para a conquista dele. Tá? E esse vídeo é interessante porque ele ocorre com a babá, o namorado dela, o noivo, o marido, não sei, vai buscá-lo no trabalho e a criança vê aquilo e a reação é maravilhosa. A Johanna é um pouco sádica nesse assunto, mas estou brincando, viu, Johanna? Modo de falar. Ela já mandou a mensagem para mim descastrado com sucesso. Tá aqui, deixa eu mostrar para vocês. Acabei de fazer o download aqui, deixa eu tirar o meu querido amigo Deco aqui da frente para a gente podermos assistir o vídeo. Ação Durá vivendo o namorado da babá.
Bom, eu espero que vocês tenham conseguido ver direitinho. Eu tirei o áudio, né? Porque vai que o YouTube depois me dá um strike lá. Né? Meus vídeos não são monetizados ainda, mas eu espero um dia conseguir ter horas suficientes para isso. E às vezes, por causa de uma músicazinha que está lá no vídeo que você passou, ele diz que seu vídeo não está habilitado, né? Então eu tirei ali, mas deu para ver uma criança ali disputando, puxando o vestido, né? Pegando ela pela perna, dizendo vem, fica comigo. Quando ela sobe na moto, então ele, né, abre o berreiro, chora, desesperado. Por quê? Porque no princípio é aquele mesmo processo, é o que eu falei para vocês. Ele deve ter pensado, olha, mãe não pode, vó não pode, tia não pode. Não sei se ele chegou na questão das primas ainda, mas a babá está cuidando de mim aqui, eu estou dando um beijo, estou recebendo colo. Aparentemente essa aqui está liberada. Aí um dia chega o noivo da amada dele, isso é inconsciente, claro, né, no mesmo nível da gente, e ele diz, olha, aconteceu alguma coisa errada aqui, peraí, não era só eu, tem outro aqui na história. Quer dizer que não basta eu ser fofinho e bonitinho. A Johanna está quase chorando ali. Não basta, não basta eu ser fofinho e bonitinho. Quer dizer, eu tenho que fazer mais alguma coisa. Eu não posso lutar com isso. Eu não posso. E pode ver que aí ele já luta de uma forma mais diferente, né? Puxando ela, tentando ficar com ela. Ele ainda não tem força, ele não tem poder para bater de frente com o companheiro dela, né? Então é interessante isso. E na nossa vida, talvez vocês estejam se lembrando aqui de momentos na nossa vida que a gente gostava de uma professorinha, gostava de uma garota, alguma coisa assim. E a tendência é a gente gostar da mais velha. Né? Quando a gente é muito criança, geralmente é uma mulher já formada. Né? A gente não quer a menininha do. Exato, Deco. O garoto sentiu ter perdido o grande amor da vida dele. Eu acho que todos nós já passamos por isso em algum momento. Uma vez eu atendi um paciente que ele me narrou que quando ele era criança, um dos traumas da vida dele é que ele era apaixonado pela professorinha dele. E um dia o esposo dela chegou lá na escola para buscá-la e ele não sabia que ela era casada, não tinha essa noção. E ele disse que ele passou meses sem querer ir para a escola, sem comer direito, porque ele descobriu que ela tinha alguém e que esse alguém não era ele. Né? Então, assim, e um dia também eu vou falar para vocês, né, porque alguns relacionamentos não dão certo. Nós, seres humanos, nós temos dois modos de agir, de pensar a nossa vida. É o virtual, esse virtual aqui não tem nada a ver com o virtual da tecnologia moderna de hoje, tá? O Freud já falava sobre isso lá no começo do século XX. O virtual é aquilo que está na nossa mente, aquilo que a gente imagina da vida, de como vai ser o emprego, de como vai ser o casamento, de como vai ser a mulher amada, e a mulher é a mesma coisa, como vai ser o príncipe encantado no cavalo branco. E o real é aquilo que acontece de verdade. Tá? Todo homem, vou falar aqui da perspectiva masculina, um dia antes de ter a primeira namorada ou qualquer coisa do tipo, idealizou uma mulher na cabeça dele. Só que acontece que a gente descobre que tem coisas que a gente não consegue imaginar e que é muito melhor do que a limitação da nossa mente. Então, às vezes, aparece uma mulher melhor do que aquela que a gente idealizou, e a gente diz, poxa, mas então, que bom, né? É melhor que aquilo que eu idealizou. Só que tem pessoas que não, dependendo do trauma que ele sofre, ele vai estar sempre em busca daquela mulher que está na cabeça dele. E é por isso que nenhum relacionamento dá certo. Ele está buscando uma mulher específica, uma mulher virtual. Não existe no plano real, só existe no mundinho da cabeça dele. Né? Então a psicologia ela vai tratar sobre todos esses temas. Esse garoto com certeza já sofreu mais uma castração, né? Como disse a Johanna, né? Castrado com sucesso. E o bom que isso também responde aquela pergunta, e se ele não tiver pai? E se ele não teve uma figura paterna, um avô, um tio, alguém que fez esse interdito, como diz a psicologia, olha, daqui você não passa. A vida vai fazer isso.
geralmente sempre faz, sempre tem alguém, ele vai se apaixonar por alguém que ele não vai poder ter, e é assim até que um dia ele tenha a idade, maturidade, a situação correta, enfim, para que ele possa conseguir conquistar uma garota. Bom, tendo feito essas considerações, vamos agora adentrar no tema da live de hoje. Ela vai ser bem curta. Deixa eu ver aqui, nós já passamos 35 minutos. Eu acredito que em uma hora e um pouquinho, 1h10, mais ou menos, a gente termina isso aqui, a menos que tenha muitas perguntas a respeito. Tá? Esse trabalho, aqui, é uma página e meia, mais ou menos, nem 2 páginas não. Ele é aqui tirado, a fonte dele é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Está aqui a fonte, de onde ele foi tirado. A autora chama-se Débora Simeonato. Aqui está as fontes, biografia. Tá? A gente vê muito Freud aqui também, né? Ela cita aqui a fonte de 1919, Uma Criança Espancada, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. E tem autores mais modernos também aqui, né? Aqui, ó, Perversão e a Ética na Clínica Psicanalítica. É de uma revista Mal-Estar e Subjetividade. O Corpo e o Desmentimento no Feminino, revista latino-americana de Psicopatologia Fundamental. A Possível Clínica da Perversão. Enfim, tá? São boas fontes. Então, vamos começar. Antes de se pensar em uma teoria para o surgimento das perversões sexuais, é importante lembrar que a perversão não pode ser tratada como algo não relacionado ao tempo em que ocorre. Ou seja, deve-se pensar a perversão inserida em uma cultura e temporalidade. Além disso, o discurso social que embasa a vida moderna está marcado pela dimensão do perverso, que direciona o sujeito à crença da existência de um gozo acessível, ligado à possessão ou ao uso de determinado objeto. Outro ponto relevante é a observação de que as normas relacionadas ao que seria uma conduta sexual sadia perdem sua sustentação dentro do enfoque psicanalítico da perversão, uma vez que, para a psicanálise, a perversão é constituinte de todo o ser humano. Eu vou traduzir o que ela está dizendo. É aquilo que eu falei ontem. Não confundir perversão com perversidade. Tá? A última frase que ela fala aqui é: a perversão é constituinte, ou seja, ela faz parte de todo o ser humano. Desculpa, gente. Esqueci que eu estou com esses fones novos, eu falei para vocês, finalmente chegou. E ele tem essa função também de dar player nas músicas aqui. Então, deixa eu fechar tudo para não interromper a gente. Então, a última frase que ela fala é essa: a perversão ela é constituinte. Ela faz parte de todo ser humano. E isso é sadio, é o que eu falei. Certas coisas são sadias até certo ponto. Por exemplo, o garoto, o homem, geralmente ele tem um ímpeto muito grande pelo quê? Pela mulher. É o que atrai, geralmente, o homem é a mulher, é o corpo da mulher. Então, se o homem ele é muito saidinho, ou ele já está com a namorada, que é permitido certas liberdades, e ele dá um tapinha, geralmente o que é que as mulheres falam? Pervertido. Eu estou pegando esse exemplo para vocês entenderem que a perversão ela faz parte, ela é inerente de todo ser humano. Ou seja, não é ruim. Nem sempre, quando a gente ouve o termo perversão, significa que é aquela estrutura perversa, estrutura mental. É um neurótico com a sua normalidade. Se não existisse a perversão, como é que um ser humano, um homem ou uma mulher, iria sentir atração um pelo outro? Se não existisse esse nível. Não ia, gente. Não ia ter relação, não ia se envolver. Ou seja, veja que ela é necessária, ela é inerente a todo ser humano. Agora, a perversidão, aí sim, é o ato de fazer atos perversos. Você fazer um mal, de você não se importar com outra pessoa, é uma estrutura psíquica doente que causa um mal a outra pessoa e não se importa, nem se afeta. E aí está a diferença entre o perverso e o neurótico, porque o neurótico ele é neurótico porque ele se afeta.
Por exemplo, eu chego para o Pedro, isso nunca aconteceu, tá? Ele é muito, muito assíduo aqui, inclusive me procura lá no privado, diz, olha, manda o link, eu estou com um problema aqui, manda o link, manda o link. Eu agradeço ele por isso, pela dedicação dele. Mas vamos supor que um dia ele falte. Aí eu sinto a falta dele, normal, digo, olha, aconteceu alguma coisa, você não é de faltar. E ele, olha, me desculpe, é porque eu não pude mesmo, que eu tive que levar as crianças e teve uma que caiu, eu tive que socorrer, isso, aquilo, não sei o que. Essa explicação demasiada, que nem é necessária, porque eu entendi, eu não estou indo em busca dele para que ele me justifique porque ele faltou, não, de forma nenhuma. Eu realmente estou preocupado. Ele nunca faltou pela primeira vez. Será que aconteceu alguma coisa? Será que ele está precisando de uma ajuda? Então, essa explicação dele demasiada, eita, passando mil coisas na cabeça. Será que ele ficou chateado porque eu não apareci? Ou isso e aquilo? Eita, eu estou falando demais. Será que ele vai pensar que por eu estar falando demais, eu estou inventando uma mentira para justificar a minha... Isso é neurose. Isso é uma perspectiva de nós, neuróticos. A gente se preocupa tanto com o que o outro vai pensar que a gente demonstra a nossa estrutura psíquica que é a neurose. O perverso, ele não vai te dar informações, ele não está nem aí. Se ele te der, ele vai te dar se utilizando de um meio para obter vantagens, de alguma forma. Significa que todo mundo que usar essa estratégia é perverso? Não. Quem leu o livro do Sun Tzu, né, aquele sobre a guerra, você sabe que ali tem estratégias. No xadrez tem estratégias para induzir a pessoa. Agora, o que eu estou dizendo é, você não pode ser neurótico demais e o perverso não pode entrar porque ele é perverso e pronto, é o que o Freud falou, né? Se você quiser receber ele como seu cliente, receba, mas você sabe que ele vai entrar perverso, ele não vai sair perverso. O neurótico, não. Nós, psicólogos, a gente vai trabalhar o quê? Olha, você não precisa se justificar, não. Não tem problema você faltar. Não tem problema você ir para sua família, você se divertir. Agora, eu vou me sentir muito honrado, como eu já fiz aqui, se você disser, olha, eu não vou poder participar domingo, não precisa nem dizer o porquê, mas eu só estou avisando ao senhor em consideração que eu não vou poder participar. Ótimo, perfeito. Não precisa daquela, isso e aquilo, porque eu vou sair, porque eu vou pegar a criança, porque a sogra apareceu e a casa está cheia e o barulho. Não precisa. A consideração, o fato, que nem era necessário, mas só o fato de você dizer, olha, não vou poder participar, poxa, que reconhecimento, ótimo, a pessoa teve a consideração e saber que a presença dessa pessoa é tão importante para mim, que disse, olha, não vou poder participar. Ótimo. Então, assim, o neurótico, ele também precisa de limites, mas não é ruim, mesmo que ele tenha essas coisas. Quando é que se torna ruim? Quando você começa a se auto-sabotar. Você dá tantas informações para as outras pessoas que as pessoas sabem tudo da sua vida. Elas conseguem se antever a você, a planejar o seu mal, porque você literalmente é um livro aberto e você fala tudo para as pessoas. Né? Então, isso não é bom. Então, aqui, o que é que ela fala aqui na última frase? Aqui, olha. Uma vez que, para a psicanálise, a perversão é constituinte de todo ser humano. É o que eu falei. Se você não tem o mínimo de perversão, que não é perversidão, você não vai olhar para uma garota e vai desejá-la. A garota não vai olhar para um homem e vai desejar. Porque é um certo nível de perversão. Ora, você imagina uma pessoa nua se relacionando com ela, perversão, mas não é perversão ruim. É natural do ser humano que tenha isso, senão o ser humano não se procriaria. Senão não casa, senão não tem união, né, de pessoas. Tá? Isso é normal, está relacionado também ao desejo. Eu vou falar uma coisa aqui com todo respeito às outras áreas da psicologia, e eu respeito, eu sei que tem áreas que em certos assuntos vai ser melhor do que outras, não que todas não possam resolver aquilo ali, porque todas as áreas da psicologia conseguem sim resolver. Mas tem algumas que, de certa forma, vai ser melhor. Por exemplo, eu acho a TCC melhor para uma terapia breve. Se é uma terapia rápida, resolver um problema. Tu vai viajar, tem medo de avião, tu vai fazer terapia de 1 ano, 2 anos na psicanálise? Não, eu vou viajar no próximo mês, eu preciso entrar naquele avião.
Então, eu acho que a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, ela de certa forma, mais eficiente na questão de brevidade. Se bem que a psicanálise hoje tem já a terapia breve, mas aí geralmente é dentro de umas 10 sessões, mais ou menos, a depender do caso. Tá? Todas conseguem resolver, todas. Mas tem umas que em um ou outro campo vai ter mais vantagem. Mas, de modo geral, eu acho a psicanálise a mais preparada, a mais preocupada com a mente humana, e é por isso que eu a escolhi. Tá? Por exemplo, a TCC ela não vai ficar trabalhando com a infância. Ela não vai. Ela vai dizer, tá, qual é o teu problema? Eu tenho medo de aranha. Ela não quer saber o que te originou, o que foi que te levou a ter medo de aranha, isso aqui lá. Ela vai tentar trabalhar o aqui e agora. Só que nem sempre é assim que funciona, porque nós temos camadas, nós temos mecanismos de defesa, como a gente viu ontem, e se o trauma está na infância, do ponto de vista da psicanálise, eu preciso ir lá, eu preciso abraçar aquela criança que ficou lá no passado, que está traumatizada. E é o que o texto diz aqui no começo, gente. Olha, antes de se pensar em uma teoria para o surgimento das perversões sexuais, então, antes de tudo, é importante lembrar que a perversão não pode ser tratada como algo não relacionado ao tempo em que ocorre. Não pode pensar que ela não se relaciona. Ela se relaciona, ela tem um começo. Ou seja, deve-se pensar a perversão inserida em uma cultura e temporalidade. Quando foi que isso aconteceu? Além disso, o discurso social que embasa a vida moderna está marcado pela dimensão do perverso. Né? Onde ela vai chegar ao assunto que todos nós temos um pouco disso. Que direciona o sujeito à crença da existência de um gozo acessível. Ou seja, onde é que está a perversão? É achar que o prazer está sempre ali acessível. E a modernidade ela tem proporcionado isso, internet, né? Por exemplo, o que é que faz? Eu fiquei sabendo que está na moda aí. As mulheres hoje em dia ficam sem dinheiro, obviamente, né? As mulheres que não têm muita moralidade ficam sem dinheiro se não quiserem, porque é o famoso pack de pé, ou seja, você tira a foto dos pés das mulheres, manda para um árabe lá do outro lado do mundo, ele paga em dólar, um absurdo. Ou seja, para ele, o gozo, o prazer dele é acessível através do dinheiro. Ele paga e ele tem, na hora que ele quiser. Né? Isso é o quê? Uma perversão, é o que está sendo falado aqui. Ligado à possessão ou ao uso de determinado objeto. O objeto, no caso, é o quê? Dessas pessoas, os pés, a mulher, né? Não é nem a mulher, que só aparece o pé em si. Outro ponto relevante é a observação de que as normas relacionadas ao que seria uma conduta sexual sadia perdem sua sustentação dentro do enfoque psicanalítico da perversão. Ou seja, o que é que limita o sadio do perverso? O que limita? Por exemplo, foi o que eu citei ontem. O cara chega, já aconteceu, tá, em consultório, mas geralmente é a mulher. O homem não tem muito essa dúvida, não. Mas chegou uma vez um homem e disse assim, olha, eu estou meio preocupado, porque eu tenho uma relação, eu sou casado já há 14 anos, e eu não converso muito com a minha mulher. E eu vim aqui porque tem algo que está me incomodando. E eu queria saber se eu estou errado. Porque quando eu tenho relação com ela, eu gosto de dar uns tapinhas. Aí eu disse para ele, sem adentrar na questão onde é que ele bate, o que é que ele faz, eu disse, olha, ela está reclamando? Ele disse, não, ela até parece gostar. Eu disse, olha, o importante é você conversar com ela. Eu não posso dizer para você se o que você está fazendo é certo ou errado, porque isso depende dela. Ela está gostando? Se ela estiver gostando, e vice-versa, poderia ser o contrário, e você não está causando mal para essa pessoa, você não está ferindo, você não está tirando sangue, você não está gerando cortes na pessoa, dentro da psicologia não tem nenhum problema. É o que o texto está dizendo aqui. Ó. Olha aqui. Outro ponto relevante é a observação de que as normas, o que são normas? Regras.
relacionadas ao que seria uma conduta sexual sadia, perdem a sua sustentação dentro do enfoque psicanalítico da perversão. O que é que delimita o que é perverso e o que é sadio? É quando, primeiro, eu estou me sentindo mal com aquilo ali, porque antes vem um prazer, mas depois eu me sinto mal. Se eu me sinto mal é porque você tem uma estrutura psíquica, é o seu ego, é o superego, depois dizendo, não, isso aqui não foi legal. Você deu prazer ao id, lembra do que eu falei? Id, ego e superego? Você deu prazer ao id aqui. Você subjugou o seu ego ao id. Mas o superego, em algum momento, ele vai aparecer e vai dizer, olha, isso aqui não foi legal. Você começa a se sentir mal. Então, se você faz algo e você não se sente mal, é sinal de que não tem um problema. É o ponto 1. Ponto 2. A pessoa com quem você está também não se sente mal. Muito pelo contrário, ela sente prazer e você sente prazer. Aí vem o terceiro ponto. Então, por que você está buscando saber se é certo ou errado? Aí é a questão social, porque às vezes nem tudo que o superego está dizendo aqui, olha, não gostei, não estou me sentindo legal, nem tudo é porque é errado. Às vezes é a cultura, é a forma como você foi criado que diz que aquilo ali era errado sem ser. E pode ser que isso esteja te fazendo mal, e nem é perversão. Né? Nem é. Por exemplo, na Bíblia, é dito que Isaac, ele vai às terras de um rei, eu não lembro bem agora, não sei se é Moab, e ele chega lá e acontece a mesma coisa que aconteceu com o nosso pai Abraão, e ele diz que Rebeca era a irmã dele, não a esposa, porque teve medo também do rei pegá-la, ela ser muito bonita e matá-lo, né? E é dito que eles são descobertos porque em algum momento os soldados passam pela casa que eles estavam, né, vão dar uma espiada lá na janela e a Bíblia diz que Isaac estava brincando com Rebeca. Obviamente que essa é a linguagem que a Bíblia está usando, mas ela está querendo dizer outra coisa. Isaac estava fazendo outra coisa com Rebeca. Né? Deixa eu ver o que o Deco falou aqui. Acho que vai sumir, deixa eu abrir o chat aqui do lado. Ele disse aqui, Rav, se eu sumir de repente é por motivo de queda de energia, que acontece frequentemente, está chovendo aqui no momento. Ok, querido? Bom, então, bom, então a Torá, ela usa uma linguagem diferenciada. Ela não vai dizer Isaac estava tendo relação com a esposa dele. Não, ele colocou Isaac estava brincando com Rebeca. Só que nossos sábios dizem que realmente estava havendo uma brincadeira ali antes. Todo mundo que é casado sabe disso. Às vezes tem aquela brincadeirinha de, sei lá, empurra, empurra, de a mulher finge que não quer, mas ela deixa a entender que quer. É totalmente diferente, não tem nada a ver com forçar. Aí o rapaz pega ela pela cintura, ela começa a rir, empurra o rapaz, né? Quer dizer que ainda estava nessa etapa, não estava realmente ali no ato da relação. Mas descobriram, disseram, olha, isso aqui não é brincadeira de irmão. Com certeza ela não é irmã dele. Né? Então, vamos supor que essa brincadeirinha, você nasceu numa família muito rígida e nem essa brincadeirinha eles aceitam. Aí um dia você casa, tua esposa quer fazer esse tipo de brincadeirinha, de empurrar. Né? A gente sabe, por exemplo, as mulheres, principalmente aqui no Brasil, tem essa mania de ficar batendo no braço do cara, no ombro, né? Aí você cresce e você acha, você foi educado que isso é errado. A garota fica toda, né? Não, eu não gosto desse comportamento, pare com isso, não sei o que é. Então, o que é a perversão? Na cabeça dele, ele pode achar que isso é uma perversão, que isso não é correto. Não é uma brincadeira aceita, correta. Mas não tem nada a ver. Quem é mais sadio sabe que não tem nada a ver. Só tem que ter cuidado para não realmente escalonar para um desrespeito, tanto da parte do homem quanto da parte da mulher, né? Mas, a princípio, isso não constitui uma perversão. Considerando-se esses quesitos, pode-se pensar o quanto a formação perversa está embasada na produção do gozo, do prazer, né? Da obtenção do prazer, que pode ser excessivo. Esta gera outros efeitos,
como o uso do mecanismo da recusa e a dissociação do ego, que levam o sujeito a um estado de vazio psíquico. Soma-se a isso a dificuldade de que o perverso sofre para se engajar na análise, uma vez que os sintomas não são sentidos como prazerosos para o sujeito. É aquilo que a gente viu ontem no final. Ele obtém o prazer do objeto, né, a pessoa perversa, e quando ele consegue aquilo que ele queria, ele sente-se vazio, porque aquele prazer, aquele gozo que ele achava que iria obter, que seria correspondido, não acontece. Né? Então, o perverso, ele... Lembra daquela estrutura que eu falei, que o perverso ele rompe a neurose? Só que ele volta constantemente, porque ele tem também ainda ego e superego. Então, ele fica voltando, negando aquilo ali e rompendo constantemente. O romper é descumprir as leis, descumprir as normas sociais. Mas todo perverso ele volta? Sempre não. Tem aquele perverso que não volta, que ele está em estado de perversão mesmo, que é aquilo que eu falei, é aquele tradicional, e geralmente todo mundo só pensa nisso, que é aquele do filme do Hannibal, né, que faz atos lá terríveis, enfim. Continuando aqui. Freud, ao iniciar seus estudos sobre a perversão, tomou-a como um paradigma para caracterizar a sexualidade infantil, retirando-a da classificação de anomalia sexual e situando-a no âmbito da normalidade, uma vez que os objetos infantis são pré-genitais. Na sexualidade infantil, as pulsões anárquicas e desorganizadas prevalecem. Inicialmente, Freud situa a etiologia perversa adulta numa fixação em uma pulsão parcial que teria escapado ao recalque. Resumindo o que ele falou aqui. O que ele está querendo dizer é que Freud não classificou a perversão infantil. Ou seja, para Freud não existe a perversão infantil, porque a criança ela é pré-genital. Né? Quem estuda sabe que as fases psicossociais da criança é, primeiro, a oral, quando ela nasce, tudo ela bota na boca. Né? É o seio da mãe, é o próprio dedo, é o dedo do pé, é a chupeta. Ela vai crescendo, tudo que ela pega, ela sente o mundo colocando na boca. Tudo que ela encontra, ela leva para a boca. Depois você tem a fase, as fases anais, você vai crescendo até chegar à fase do falo em si. Inclusive, deixa eu pesquisar aqui, gente. Faz muito tempo que eu não vejo as fases, para eu colocar em ordem para vocês. Então, segundo Freud, o pai da psicanálise, propôs sua teoria do desenvolvimento psicossocial na infância através de 5 estágios. Oral, anal, né? Então a primeira é oral, tudo leva para a boca. Depois tem a anal, que é o controle, aprende a controlar o cocô que faz. Quando a gente fala anal, não é só o ânus em si, tá? Também a uretra, controlar o xixi. Depois você tem a fase fálica. Essa fase fálica é a fase que a criança descobre de fato que ela tem o menino que tem o pênis, a menina tem a vagina, que são diferentes, né? Na fase anal, que é a fase anterior, a criança ela também controla os pais, hein? A criança, quando ela nasce, ela aprende a manipular desde cedo. Isso é normal, é natural, até que não tem nada de perversão. Por exemplo, quando ela era mais jovem, ela aprendeu na fase oral que quando ela chorava, a mãe aparecia. Né? Dava o seio para ela poder se amamentar, que a mãe via que ela estava suja, dava banho. Só que ela percebe que depois de um certo momento, e assim deveria ser, né, se continuasse, mas tem algumas pessoas que não largam a criança, que quando ela chora, a mãe já não aparece mais tanto. Ou seja, a fase oral já não é mais
a mais indicada, porque o fato de chorar em si não faz a minha mãe aparecer. Porque a mamãe sabe que eu não estou sujo, que eu não estou com fome e que eu não estou com sono. Então, se não tem nenhum problema, a mamãe não está mais aparecendo. Então, o que é que ela vai manipular agora? Na segunda fase aqui, ó, que é a fase anal. Às vezes a mamãe acaba de dar banho, né? Quem é mãe sabe, a Johanna sabe disso. Pais também. Às vezes acabam de dar banho, a criança está trocada, ela já tinha urinado, ela já tinha feito o cocô dela. Você coloca a roupinha, coloca a fralda, que não é barato. Aí o que é que a criança faz? Ela mija de novo, ela caga novamente. Porque ela está te controlando, ela está dizendo, olha, fica aqui. Já que chorar não vai fazer você ficar, eu estou notando que você está voltando agora quando eu faço xixi e cocô, eu vou fazer xixi e cocô. A criança é esperta, ela sabe disso. Tá? Aí depois vem a fase fálica, como eu falei para vocês, que é quando a criança ela descobre realmente que ela tem o órgão sexual masculino e a menina o órgão sexual feminino. Depois vem a latência. O que é a latência? É aquela fase do primeiro desejo, primeiro prazer. Os meninos têm a primeira explosão de testosterona ali por volta dos 3 anos de idade. Por isso que o menino fica pegando lá no órgãozinho dele. Né? Tem mãe que não gosta, diz, mas esse menino fica pegando, o pai acha que é normal. Mas deixa o menino, deixa ele, para de reclamar com ele, deixa ele. Porque é normal, ele precisa se conhecer. Né? Acontece ali por volta dos 3 anos. Aos 4 anos já tem que ter ido embora, é o correto, que ele esqueça isso. Né? Se continua, aí já pode, né, ser necessária uma atenção a mais, mas a princípio, por volta ali no final dos 2 anos, começo dos 3, tem essa explosão. A menina também, ela acontece, mas costuma ser bem menos do que o menino, porque para a menina tudo é escondido, né? Para o menino é escancarar. Tá? E depois a latência você tem a fase genital. Tá? A genital é diferente da fálica. Olha aqui, ó. Você pode dizer, fálico e genital não é a mesma coisa? Não. O fálico, a criança descobre, o menino que ele tem o pênis e que a menina tem a vagina. Na genital, ela já descobre de outra forma que vocês sabem qual é. Né? O menino descobre, dá para fazer algo a mais. A menina é a genital de fato. Né? Então, a Johanna está assustada ali. Você é da área da saúde, você é enfermeira, você tem que estar preparada para ouvir essas coisas. Bom, então a menina, o menino, os filhos de vocês descobrem isso, é normal, todo ser humano passou. Tá? São essas fases. É justamente o que está sendo dito aqui. Ó. Então, Freud, ao iniciar seus estudos sobre a perversão, tomou-a como um paradigma para caracterizar a sexualidade infantil. Então, o que é que ele está dizendo? Que na sexualidade infantil, ela não é perversa. Ainda que você veja a criança praticando alguma coisa, fazendo um certo ato, né, ele retirou-a da classificação de anomalia sexual, ou seja, não é algo anormal, muito pelo contrário, é normal. E situando-a no âmbito da normalidade, uma vez que os objetos infantis são pré-genitais. Aqui, ó, se dá em que era, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, acontece geralmente aqui, ó, na fálica. Né? A menina mexer ali, sentir alguma coisa e depois ela esquece. Ou na fase da latência. Né? Tá? Então, elas são o quê? Elas vêm antes da fase genital. Então, não tem uma perversidade ali. Elas fazem porque estão conhecendo o seu corpo. Na sexualidade infantil, as pulsões anárquicas e desorganizadas prevalecem. Ou seja, a criança faz por quê? Porque ela é anarquista. Ela é bagunceira, desorganizada, ela está conhecendo o mundo, ela está descobrindo da forma que veio, o famoso deixa a vida me levar, a vida leva eu. É dela, é da própria concepção da criança, é uma pulsão natural, normal. Não é que ela está fazendo porque ela quer ou por alguma perversão. Inicialmente, Freud situa a etiologia perversa, a etiologia é a origem da palavra, né? Perversa adulta,
numa fixação em uma pulsão parcial que teria escapado ao recalque. Isso a gente viu ontem, né? O perverso, ele vê lá aquela questão de como assim mamãe não tem o falo, eu não aceito isso, e ele tenta recalcar, negar aquilo ali que ela não tem, mas algo escapa, e é daí que se instaura a perversão, através dessa não aceitação. No texto, uma criança é espancada, né, que está ali nas fontes, Freud traz a fantasia de espancamento como um traço primário para o desenvolvimento de uma perversão adulta. No mesmo texto, ele aborda a questão da perversão para a menina, dizendo que esta passa por 3 fases, sendo a primeira e a terceira lembradas conscientemente. Então, na primeira fase e na terceira, elas se lembram consciente. A segunda é inconsciente. Enquanto a segunda permanece como registro inconsciente. As fases conscientes parecem ser sádicas, enquanto a segunda, masoquista. Seu conteúdo consistiria em ser a criança espancada pelo pai, enquanto nas 2 outras, a criança em quem estão batendo não é a mesma que imagina a cena. O agressor é, a partir da primeira, o pai substituído após por alguém escolhido na categoria parental. Ou seja, está dizendo que quando a menina ela desenvolve uma perversão, ela pega aquele ato da surra, do apanhar, né? Isso ela já adulta, ela crescendo, adolescente, e ela muda a figura de quem bate, mas ela assume uma figura sádica, né? Ou seja, a primeira fase, a segunda e a terceira, elas são conscientes. Ou seja, a mulher ela pode gostar daquilo, de dizer, não, bater um pouquinho aí, né? Só que a segunda, que é a inconsciente, ela gosta de apanhar. Ela quer que a primeira e a terceira batam, mas a segunda, inconscientemente, ela gosta. Tem-se que, nas perversões, os pacientes fantasiam destrutivamente em associação a uma erotização precoce, geralmente relacionada à atuação perversa dos pais em relação à criança, que se sente humilhada por não ter condições de realizar sua sexualidade genital como um adulto, sendo, portanto, estimulada a sentir ódio, inveja e rivalidade. A excessiva exposição à cena primária marca intensamente a formação da personalidade infantil, uma vez que a criança não tem subsídios suficientes de ego para lidar com tamanha intensidade de estimulação. Ou seja, está falando aqui de um caso específico, até pode ser até um pouco raro, de uma criança que os pais, o pai e a mãe, ou um dos dois, constantemente gostavam de bater na menina, né? O texto aqui fala de uma menina. Geralmente o pai não gosta de bater em menina. Não é normal da natureza do pai bater na menina. Quando o pai bate é porque a criança aprontou algo realmente que passou do limite, passou até do limite dele. Não é o limite social, o limite dele, porque ele não queria realmente bater naquela criança, naquela menina, na filha dele. Menino não, menino é mais fácil. Menino faz algum problema lá, o pai vai lá dar umas tapas, porque é natural da personalidade masculina, que a criança, que o menino, ele tem uma construção diferenciada. Mas a menina, dificilmente o pai bate. É muito mais fácil a mãe bater na menina do que o pai bater na filha. Né? Mas o texto está falando de alguém que desenvolveu uma personalidade perversa, no caso a menina. Então ela já vinha de uma família desestruturada, onde o pai batia por qualquer coisa, e na cabeça dela, por ela não ter o ego, lembra? Id, ego, superego. O id é o nível mais baixo, está relacionado ao nível animal. Aí você tem o ego, que é o seu consciente, e você tem o superego, que é aquilo que rege, são as normas sociais. Está falando do ego dela, ou seja, a própria mentalidade dela ainda não está totalmente formada para que ela lide muito bem com aquela situação. E, conscientemente, na primeira e na terceira fase,
ela tem consciência que é algo sádico, ou seja, que alguém está batendo nela para obter prazer através daquilo, porque o pai é desconcertado, o pai dessa analogia nossa. E na segunda fase, que é a inconsciente dela, ela está sentindo prazer em apanhar. Ou seja, existe o sadismo e existe o masoquismo na parte dela. Ou seja, é aquilo que eu falei ontem. O prazer do sádico é quando ele encontra o masoquista, que sente prazer em apanhar, porque o sádico ele sente prazer em bater. Né? E vice-versa. O prazer do masoquista, que sente prazer em apanhar, é quando ele encontra alguém que sente prazer em bater. Óbvio que isso é uma relação perversa, né? Não é correto, não é neurótica isso aqui. Aí é o que ele fala aqui, ó. A formação da personalidade infantil... Não, deixa eu voltar aqui antes. A excessiva exposição, ou seja, isso não nasce do dia para a noite, né? É uma excessiva exposição. A cena primária marca intensamente a formação da personalidade infantil. Afinal de contas, ela ainda está se constituindo, é o que eu falei para vocês. Uma personalidade, ela se forma da criança, ela se forma entre os 3 e os 7 anos de vida. Então, se nesse período não se instaurar a personalidade neurótica, nesse caso do relato aqui, está se instaurando o quê? A perversa. Uma vez que a criança não tem subsídios, ou seja, ela não tem recursos suficientes de ego para lidar com tamanha intensidade de estimulação. Lacan, aí já é outro teórico da psicanálise, não mais Freud, localizou o surgimento das perversões em um momento em que a mãe é o objeto de amor da criança, classificado por ele de pré-edípico, na qual o filho oferece à mãe a possibilidade enganadora de satisfazê-la. Tá? Então, quando é que isso começa? Deixa eu explicar isso aqui, porque na psicologia a gente tem que ir explicando passo a passo para a pessoa não entender nada errado. É aquilo que eu falei, quando uma mulher engravida, ela recebe essa oferta enganadora do filho de que ela não precisa de mais nada. Ela é autossuficiente. É aquilo que eu falei. Todo psicólogo ele sabe que se você está atendendo uma mulher e ela engravida, ela vai abandonar a terapia. Por quê? Porque ela se sente realizada. Ela acha que, claro, a princípio não é uma mãe neurótica, tá, gente? Ela se acha realizada, a vida dela finalmente vai entrar nos trilhos. Claro, existem outras mães, outras situações, vai depender do trauma. Tá? A gente está falando aqui de uma mãe neurotípica, né? Que a vida dela, que ela tem apoio dos pais, que ela estuda, que ela trabalha, que ela tem... Então, para ela, isso é a completude. O filho, finalmente, é aquilo que falta para ela e ela vai conseguir finalmente ter as respostas da vida que ela tanto procurou. Tá? Então, o filho, né, como diz aqui, oferece à mãe a possibilidade enganadora de satisfazê-la. Quando esta relação imaginária é suplantada pela relação simbólica, é o outro, está aqui em maiúsculo, né, quem possui o falo. Função exercida pelo pai, ao provar para o filho que possui o objeto de desejo da mãe, inscrevendo a primeira lei, interditando a mãe ao filho. Como é que isso acontece? A mulher está grávida, mas o pai está lá sempre presente, o marido dela, né? Dizendo, olha, a gente é casado, hein? Tu tá assim porque tu tá lactando, prolactina tira o desejo, tira a atração que a mulher tem. E depois que esse hormônio vai diminuindo, a própria mulher ela tem a necessidade de voltar a se sentir mulher. Né? Então, quem é que insere a primeira lei, como diz ali? O pai. É o interdito. É ele que nega o filho à mãe. Obviamente que isso de uma forma sadia, né, gente? Que todo homem, pelo menos o homem que tem juízo na cabeça, sabe que a criança tem acesso ao seio da mãe, porque ele precisa se alimentar, que a criança precisa de atenção, porque é pequena, que não sabe se cuidar ainda, tudo isso é natural. Mas, com o tempo, vem o interdito do pai e diz, olha,
ela é sua mãe, mas ela não é sua mulher. Ela não é para você, ela não existe para você. E a mãe, ela precisa entender isso. Ela existe para a necessidade da criança, mas não para a criança. Na perversão, a criança mostra uma recusa em saber sobre a diferença entre os sexos e em admitir a falta. O sujeito não se submete à lei paterna. Ao pensar sobre a perversão feminina, tem-se a impossibilidade de reconhecer a falta na mulher-mãe e, ao mesmo tempo, o objeto fetiche, símbolo da castração materna, que tampona a falta e protege o sujeito da angústia da castração. A perversão seria, como denominou Queiroz, uma alegoria do feminino, na qual se atribui à mãe uma onipotência fálica, um gozo limitado e devorador. Tá? Então aqui ele mudou. A princípio ele começou a falar aqui do caso do menino, né? Como funciona, e depois na perversão, e depois ele fala da menina aqui. Ó. Ao pensar sobre a perversão feminina, tem-se a impossibilidade de reconhecer a falta na mãe mulher. Né? Então a menina também, ela não quer reconhecer que a mãe ela é faltosa, que ela também, como menina, é faltosa, eu falo, e que a mãe também seja faltosa. E, ao mesmo tempo, o objeto fetiche, né, o que ela internalizou no inconsciente dela, símbolo da castração materna, que tampona a falta e protege o sujeito da angústia da castração. Ou seja, ela está rejeitando o quê? O pai, né? Que é no caso aqui, o interdito, é a lei, é o castrador. A perversão seria, como denominou Queiroz, uma alegoria do feminino, na qual se atribui à mãe uma onipotência fálica, um gozo ilimitado e devorador. A menina, não tendo nada para salvar, porque ela olha para o corpo dela e diz, já foi retirado. Ao contrário do menino, que diz, eu tenho e é melhor eu parar, no caso da neurose, né? É melhor eu parar, porque senão meu pai tira também. Mantém-se no lugar de objeto para um outro, sendo em um primeiro momento o que falta para a mãe, e num segundo momento, fazendo-se amar pelo pai, esperando obter assim a compensação de sua falta. Ou seja, o que é que o texto está dizendo aqui, gente? Que enquanto o menino, na perversão, ele vai lutar contra o pai, ou vai tentar, pelo menos, vai dizer eu não aceito, e ele meio que vai ser o defensor da mãe, mas em dado momento ele também se volta contra essa mãe, porque ele a entende como fraca, como é que ela deixou acontecer aquilo. A menina é o contrário. Quando ela olha e vê que não tem mais o que salvar, ela se torna objeto para o outro. Existe um filme, não sei se vocês já assistiram, já ouviram falar, que é chamado de... esqueci o nome do filme agora. Ninfomaníaca. Tá? Existe o filme 1 e 2. Ele é pesado. Não recomendo, a menos que você esteja preparado, com a mente tranquila, até porque mostra muita coisa no filme, tá, gente? Ele é realmente pesado. Se eu não me engano, o autor é o Almodóvar, e o Almodóvar ele gosta de filmes bem pesados. E ele fala disso. A ninfomania se instaura nela, e a ninfomania é um tipo de perversão, tá, gente? Se instaura nela porque ela vai ter relação pela primeira vez e o namorado não a respeita. Né? Ela era virgem, ele a viola, ela não sente prazer, e a psicologia diz que a gente só repete aquilo que nos dá prazer. Né? Você não repete algo que não te dá prazer. Se algo foi ruim, tu coloca a mão numa tomada, leva um choque, você vai colocar de novo? Não, foi ruim. Né? A gente só repete aquilo que é bom. Só que a pulsão sexual é algo muito forte no ser humano, porque ela foi feita para ser bom, ela não foi feita para ser ruim. Né? E ela começa a se relacionar, e surge a ninfomania, né? O que é a ninfomania? É a mulher que ela tem relação várias vezes por dia com vários homens, muitas vezes, porque ela está em busca de um prazer e ela começa a sentir um determinado prazer com o quê? Com dor,
com violência, com isso aqui, ou seja, uma patologia, né? Então, o que é que está dizendo aqui na perversão feminina, né? A mulher é, em geral, tomada como objeto. Então, no caso do menino, do homem, que ele é ele usa os outros como objeto, na verdade, né? Na feminina, não. Ela é o objeto. Causa da perversão. Sujeitando-se ao desejo do outro. Então, ela se permite ser usada. Por um lado, a mulher se oferece como objeto parcial para o homem, que, por sua vez, visa com a parceira aos objetos que ele pode recortar do corpo feminino. Parece que a mulher causa desejo no homem, quanto mais pode despertar nele fantasias perversas. E é por isso que eu falo sempre: homens de verdade gostam de mulheres de verdade. O que é uma mulher de verdade? Que chora, que ri, que brinca, que tem seus defeitos e que se cura. Homens que não são homens de verdade, eles gostam de mulher o quê? Mulher quebrada. Isso é um termo que a psicologia usa. O que é uma mulher quebrada? É uma mulher que foi violada, é uma mulher que ela tem traumas que ainda não foram curados, né? E você pode ver que geralmente essas mulheres assim são as mais sensuais. São aquelas que exalam sensualidade. Por onde ela passa, todo mundo olha. Por quê? Está relacionado com isso. Começa a se desenvolver uma perversão. Ela começa a se ver como objeto. E se no feminino ela é objeto para o outro, para o uso do outro, ela está num lugar que só tem homens que não a respeitam. O que é que esses homens querem? Ela. Né? Então, homens de verdade não buscam mulheres assim. Eles buscam mulheres de verdade. Mulheres fortes, mulheres que, apesar de fortes, às vezes choram, que precisam de carinho, que precisam de atenção, que precisam de ajuda, né? Garotos, ou pior ainda, canalhas, eles só querem usar. Então, para eles, aquela mulher é como, desculpe a analogia, um boi de piranha passando ali no rio onde as piranhas vão atacar. A piranha não está se importando com o boi, ela quer se utilizar. Então, uma mulher quebrada, uma mulher que tem traumas que não foram tratados e que não é culpa dela, deixando isso claro, vai ter muitos homens canalhas que vão querer se utilizar dela. Isso é verdade. Tá? Já as mulheres de verdade, as mulheres que não têm tantos traumas ou que não têm, né, nenhum trauma substancial, os homens não conseguem nem chegar perto. Tem até um certo medo, um certo receio, principalmente esses moleques. Já um homem de verdade, não, dizer aquela mulher que eu quero, eu vou conquistá-la, eu vou cuidá-la, né? Então, daí está a diferença. A gente já começa a entender a diferença entre uma psique e outra. Como perverso, a mulher almeja um gozo além do fálico. Ou seja, não é o órgão em si. Né? O fato de não ser ela a fetichista não a impede de perverter sua libido narcisicamente. Ou seja, não é ela que está fantasiando, né? O fato de não ser ela a fantasiar não a impede de perverter sua libido ao desejo sexual, narcisicamente. Uma vez que a mulher torna-se ela mesma seu próprio fetiche, oferecendo seu corpo ao gozo, ao prazer. Dor, é um dos teóricos, né? Distingue duas formas de perversão feminina: a homossexual e a transexual. Tá? Outros valores falam sobre duas vias de escoamento dos traços perversos: a homossexualidade e a maternidade. Estes postulam que o amor materno pode manifestar-se através da sublimação ou da perversão. A maternidade está sujeita a tal fim perverso, uma vez que trata-se de uma relação que não se funda pelo registro da lei, bastando para isso que o pai não exerça plenamente suas funções de interdito. Ou seja, como é que surge o perverso? Se a criança ela não tem uma figura paterna, não necessariamente o pai biológico, mas ela não tem um avô, ela não tem um tio, ela não tem um vizinho que seja,
que interdite a criança, o texto está dizendo aqui no artigo que é natural da mulher, porque ela já tem essa ilusão desde a gestação, e esse desejo de tratar a criança da melhor forma possível, ou seja, que seria natural que se levasse, sem interdito do pai ou da figura paterna, a uma personalidade, no caso aí, perversa. Então vejam como o pai, a figura paterna, ela é importante. Vou ler aqui novamente para vocês. A maternidade está sujeita a tal fim perverso, uma vez que trata-se de uma relação que não se funda pelo registro da lei. Por quê? A mãe, ela quer o quê? Ela quer a completude, ela quer a resposta dos problemas dela, essa criança vê tudo, né? É isso que geralmente se pensa. Bastando para isso que o pai não exerça plenamente suas funções de interdito. Olha, não tem nada pior do que o pai, que a mãe repreende o pai na frente do filho e o filho ainda, o pai ainda abaixa a cabeça. Ou seja, quem é castrado não é o filho, é o pai. E essa criança, ela vai se aproveitar do pai. Ela vai mandar na casa. Né? Isso é uma relação que não é natural. Poucos dados se tem sobre a perversão feminina, se tem muito mais sobre a masculina. Mesmo Freud pouco falou a esse respeito. Em geral, a clínica da perversão pode exigir do analista a experimentação da exigência ética de psicanálise, que traz como pressuposto a neutralidade e a abstinência. É importante lembrar que os analisandos são sempre pessoas em sofrimento e não desvios sexuais, que, além disso, o arranjo perverso constitui aquele que foi possível ao sujeito em sua luta pela sobrevivência psíquica. Resumindo, o que ele diz no final é: o ser humano que está diante de você, trate ele como ser humano, e não como a doença que está se manifestando diante de você. Porque ele é aquilo que a mente humana, com as defesas que ele tem, conseguiu produzir. Né? Interessante, a gente falou sobre isso ontem. Existem vários mecanismos de defesa. Então, vejam, é importante, uma boa família, uma base familiar sólida, para formar o ego, que é a mente da pessoa em si, e também formar um bom superego. Né? Geralmente, pessoas que têm religião, por exemplo, independente dela qual seja, costuma ter um superego melhor do que uma pessoa que não é criada no contexto religioso. Porque as religiões, geralmente, elas limitam, elas freiam. É muito, não pode isso, não pode aquilo, tem que casar virgem, tem que... Eu não estou dizendo que temos que concordar com tudo isso, né? Cada cultura com sua cultura, com seu ver, mas se instaura ali um superego. E a família regula o ego da criança, costuma ter um ego bem regulado, e gera-se uma criança neurotípica. Aí vem as famílias que vivem brigando, que os pais batem muito nos filhos. Quer dizer que a criança necessariamente ela vai se tornar perversa? Claro que não. Porque é o que o texto falou, vai depender dos mecanismos do ego dela. Às vezes a criança ela é muito pequena, mas ela já tem um ego ali, a psique dela, a mente dela já formada a ponto que ela consegue lidar com aquilo ali. Ou ela sofre algum abuso, uma surra constante do pai, mas ela tem a quem recorrer, um avô, que a protege, que tira ela daquela casa, diz: você vai morar comigo, vovô vai cuidar de você, isso não vai mais acontecer com você, e não se instaura aí uma perversão, mas consegue se instaurar aí, sim, a neurose de forma normal. Tem aquele caso, né, do Johnny Depp, da irmã dele, que não sei se vocês conhecem, mas ele apanhava muito quando criança, os dois, e ele disse, fizeram a promessa, os dois, de quando eles crescessem, que eles jamais iam espancar ou bater nos filhos deles, não iriam fazer como o pai deles fez com eles. Isso foi até, saiu no julgamento do Johnny Depp, as pessoas que testemunharam a favor dele, que ele nunca foi de espancar,
apesar de ter uma infância violenta por parte do pai. Ou seja, ele é um exemplo de que não é porque alguém apanhou que tem que ser perverso. Não. Às vezes a pessoa ela tem a maturidade, apesar de muito pequena, para entender e fazer a escolha e dizer, não, eu não vou seguir isso aqui. Estão fazendo comigo porque são mais fortes do que eu, isso é uma perversão, eu não aceito essa perversão. Né? Ainda que inconscientemente, talvez não dessa forma, como eu estou falando aqui para vocês. Bom, pessoal, esse aqui é o momento que vocês podem fazer perguntas, tá? Estamos aí 1 hora e 15 minutos, eu disse que seria bem mais curta essa live hoje. E é isso, é o momento. Se vocês quiserem fazer perguntas ou falar do que entenderam, se gostaram, se querem que tenha mais lives com essa pegada psicológica, né? Vocês falam. Se não, a gente se atém só a questões da Torá, da Kabbalah, que vai ter também, tá, gente? Elas não vão deixar de existir, não. Eu gostei bastante da live. Eu confesso que nessa live em específico tocou em muitos assuntos que eu não consigo lidar bem, como, por exemplo, essa questão da sexualidade infantil. Isso é algo que eu não alcanço ainda, né? Mas quem sabe um dia, talvez. Eu gosto muito dessas lives com Toda mãe é assim. o conhecimento psicológico. Elas esclarecem muitas questões, ajudam a gente a entender mais a própria Kabbalah. Eu tô sem dúvidas. Na sua faculdade de enfermagem, no período que você está, acho que já teve algumas cadeiras já, né, de psicologia. Já não lidei bem com essa Não, parte. geralmente mãe não lida. Geralmente as Não. mães não lidam. O homem lida de forma melhor. As mães costumam passar por negação. Ainda mais se tem filho pequeno, que está justamente nessa idade fálica, que está descobrindo fala. Não, enfim. Pois é, por aí. Mas eu gostei muito. Obrigada. Eu que agradeço. Deco, quer falar alguma coisa? Desculpa, Oi, só uma Johanna. Uma dúvida. coisa ainda? A esposa de Pedro não apareceu hoje. Deve estar ocupado, deve estar com as crianças, né, Pedro? Está fechado. Então, Ela tá com as crianças, porque vai ter aula, aí ela fica com as crianças, para botar elas para dormir. imaginei. Ainda mais domingo, Fica né? segurando mais, né? Segurando as crianças, Falar uma coisa, Deco? Então, Horácio, agradecer aí, foi edificante, foi muito bom. Todo conhecimento é muito válido, né? A gente precisa aprender a cada dia e sempre uma informação como essa, regados de técnicas, isso traz para a gente, assim, um autoconhecimento mesmo, né? Eu acho que muitos problemas seriam sanados se nós tivéssemos as informações, por exemplo, eu mesmo, né? Se eu tivesse as informações que eu tenho hoje, há algum tempo atrás, possivelmente os caminhos teriam sido diferentes, né? Ou os frutos colhidos seriam diferentes. Mas muito obrigado. Excelente. Parabéns. Eu que agradeço, querido. Agora, imagina, não se atenha só ao passado. Eu sei que teria te ajudado bastante se no passado você tivesse essas informações. Mas pensa no que você pode fazer agora, daqui em diante, com as informações que você tem. Já imaginou? Você olhar para aquele teu sobrinho, para um filho futuramente, olhar assim e dizer, poxa, eu sei como lidar com isso. Eu sei que às vezes o não vai ser muito importante. Não pode fazer isso, não faz dessa forma. Sabe, a gente está vivendo uma geração. Tem um psicólogo, é o Léo Freiman. Acho que vocês, não sei se vocês já ouviram falar sobre ele. Deixa eu aproveitar que a tela está compartilhada. Só vi aqui no YouTube. Ele é judeu também, especialista em crianças, tem mais de 25 anos de especialista. É o Léo Freiman. Se escreve do jeito que fala mesmo, Léo Freiman.
Esse aqui, esse cidadão. Então, ele fala aqui, ó, TDAH, adultos, adolescentes, crianças, como tirar o máximo de proveito das férias, tá? Como salvar a educação dos seus filhos, 4 dicas para criar bem os seus filhos, né? Como educar os filhos na era digital. Enfim, ele fala também sobre a síndrome do imperador, tá? Então, assim, a modernidade, as pessoas estão achando que dar liberdade, deixar os filhos soltos é a melhor forma de criar. A gente não deve ser muito rígido, mas também não deve ser muito leniente, deixar muito solto. Tá? Mas a psicologia e as ciências sociais provam que uma pessoa que foi criada com muita rigidez, geralmente ela se desenvolve melhor do que a que foi criada com leniência. Ou seja, o correto é a rigidez? Não. O correto é um equilíbrio. Tá? Mas entre rigidez e leniência, a rigidez ela ainda ganha. Geralmente uma criança rígida, por exemplo, nossa geração, que ainda apanhou de sandália, de cipó de goiaba, de cinto, não era nem cinto, né? Era cinturão, que era aquele grosso, com a fivela. Ninguém olha para trás, o Pedro está rindo ali, deve ter levado umas boas, né? Ninguém olha para trás para falar mal do pai ou da mãe. A pessoa olha e diz assim, olha, foi necessário. Claro, há casos e casos, tem pessoas que exageram, tá? Mas você olha para o passado e você diz, eu sou o que eu sou hoje por aquilo que eu passei. Foi a educação que eles puderam me dar. Aí você olha a criança de hoje em dia, que tem tudo, foi o que eu falei ontem. O pai não pode nem assistir a TV, porque a TV é da criança. Tem até meme na internet, aquelas fotos do bebê, ali de 8, 9 meses, deitado no chão com a perna cruzada assistindo a TV. Assim. Aí a legenda em cima. Não paga Netflix, não paga a conta de luz, mas muda o canal para ver. Né? Por quê? Porque a TV hoje em dia é da criança. O pai se contenta com o notebook, com o celular, a mãe também, e a TV fica toda para a criança. Aí essa criança, você sai com ela na rua, ela te pede alguma coisa, você diz que não. O que é que acontece? A sirene da ambulância. Todo mundo para ver, você fica morto de vergonha, a criança se joga no chão, começa a chorar, a espernear. Vem o caminho todinho, 2 horas no caminho de ônibus ou de carro de volta, chorando, você com enxaqueca, ela chega em casa, continua chorando. Porque é uma criança que não sabe receber não, que não tem limites. Enquanto nós fomos criados com esse tempinho aqui, de 11h30 até meio-dia, para assistir o desenho animado, que depois começa. O jornal começa, a reportagem, depois tem a novela. Hoje em dia não, hoje em dia o YouTube, você assiste a hora que quiser ali o desenho, a criança assiste, é 24 horas. E tem comprovações científicas que as crianças que são expostas a telas, não é só TV, é tela, notebook, tablet, celular, TV, 2 horas por dia. E as crianças de hoje em dia não ficam só 2 horas, tá? Ficam 10, 12, 16 horas por dia na TV. 2 horas por dia, está comprovado que ela tem uma diminuição de 25 pontos de QI. E convenhamos que o brasileiro já não é muito inteligente. A média do brasileiro é de 87 a 95 pontos de QI, é baixo. Você tirar 25, ele fica menos inteligente do que um macaco. Gente, vocês sabiam que o QI de um macaco é entre 85 e 95, entre 80 e 95. Tem macaco que é mais inteligente que o ser humano. Aí a pessoa vem e perde 25 pontos de QI. Aí depois a diretora, a professora está chamando os pais dizendo, olha, fulano está com dificuldade de aprendizado. Por que você está? 10 horas por dia na frente na tela? Né? Então, assim, são coisas para pensar. Recomendo mesmo para vocês, pesquisem, Léo Freiman. Tá? Vou até colocar aqui no chat para vocês. Léo Freiman. Tá? Só pesquisar depois. Recomendo. Vai assim, enriquecer bastante os conhecimentos de vocês. E ele fala bastante, tem muitas entrevistas, muitos programas
Pesquisem sobre a síndrome do imperador, né, que é essas crianças que acham que são imperadores, que tudo tem que ser feito por elas. Isso é muito legal também. Bom, pessoal, não tendo dúvidas, agradeço a todos vocês, 1h e 25 minutos de live. Espero que esses assuntos tenham enriquecido vocês. Acho que foi um pouquinho mais leve que o de ontem, né? Porque o de ontem foi meio com a pancada, começar a falar assim já de perversão, é tanto assunto, é tanta coisa. E o artigo de ontem era um artigo com uma linguagem muito mais científica, eu tive que ficar traduzindo e relendo o tempo todo para explicar. O de hoje foi mais leve, acredito eu. Gratidão a todos vocês. Próximo final de semana a gente não vai ter live, tá, gente? Eu vou pegar esse final de semana para descansar um pouquinho, esse próximo. Vocês façam a mesma coisa também. Mas eu vou passar o cronograma do mês de julho. A gente vai ter aquela questão lá a respeito de obsessores, danificadores, aquelas questões espirituais ainda. Eu não esqueci... Caiu o fone aqui. Eu não esqueci do PDF lá, das questões de reencarnação. Eu vou mandar daqui a pouco para vocês. E vou mandar o PDF de ontem e o de hoje da leitura para quem quiser acompanhar também. E o que mais, gente? Sim, uma notícia que eu venho esquecendo desde a semana passada. Eu ia dizer para vocês, no sábado passado esqueci, no domingo passado, ontem me esqueci, quase que esquecendo aqui de novo. Este que vos fala conseguiu, né, foi aprovado, conseguiu uma bolsa na melhor faculdade do mundo, a faculdade de Harvard. Vou fazer uma especialização lá e vamos, com isso, enriquecer os nossos debates. Com certeza eu vou aprender bastante, né? Afinal de contas, não tem um título da melhor faculdade do mundo em mão. Então, com certeza, eu vou aprender muito mais coisas além do que eu já sei, que vão vir para somar. E eu espero também, com tudo isso, trazer mais conhecimento para vocês. Também no mês de julho, a gente vai aprender sobre trauma. É muito importante. Eu fiz um curso, uma especialização sobre trauma recentemente. E eu quero compartilhar com vocês também. Muitas vezes a gente passa por coisas nas nossas vidas que nos travam. Às vezes a gente se pergunta por que é que toda vez eu repito essa mesma escolha. Eu sei que vai dar errado, eu não consigo mudar a minha escolha. Às vezes é um trauma ou vários traumas no passado. E muitas vezes tem traumas que a gente nem sabe, nós nem consideramos como trauma. E é um trauma. Às vezes a sociedade diz, isso é besteira, isso é frescura, isso aqui não é nada. E às vezes é sim um trauma, ainda que a sociedade que a gente está inserido não considere como trauma. E eu quero trazer isso para vocês para melhorar mais e mais a vida de vocês. Pode falar, Deco. Enquanto isso eu pego o fone aqui. Dá licença, caiu. Tá funcionando meu áudio, tá, né? Tá, tô te ouvindo. Então, compartilhar com vocês, as últimas aulas trouxeram alguns esclarecimentos que eu tinha, assim, há décadas, né, dentro de mim. O meu irmão mais novo, por exemplo, irmão de pai e mãe, né, porque eu tenho outros irmãos também por parte de mãe apenas. Ele foi o último filho do meu falecido pai, e ele veio já, minha mãe estava com 46 anos de idade, meu pai tinha 66, e ninguém entendeu nada, né? Eu mesmo não aceitei muito bem naquela época. Isso foi em 89, né? 1989. E assistindo as últimas lives, eu pude entender, inclusive ele agora é pai, né? A minha sobrinha, aquela menininha que eu estava com ela aqui outro dia, ela é muito apegada a mim. E aí eu pude entender como o eterno, ele é sábio. A gente não compreende às vezes uma coisa um tempo e anos se passam para a gente conhecer e entender o que Deus estava fazendo. Ele estava garantindo alguma coisa em meu favor através disso. Eu não compreendi. Através da live, da última live, eu pude entender e eu passei a ver essa criança com outros olhos e vê-lo também. A gente não tinha um relacionamento muito bom ali. Depois que eu conheci o judaísmo, as coisas foram melhorando. Hoje a gente é grande, somos grandes amigos, né? Graças a Deus. E eu senti vontade de compartilhar porque isso tem sido importante para mim. Muito obrigado.
Que bom, querido. Eu fico muito feliz. Nós que escolhemos a profissão de psicologia, a gente escolhe por amor realmente ao próximo, e não é fácil. Quando a gente ajuda alguém a superar um trauma, a gente meio que atrai aquela angústia para a gente também. O psicólogo, ele constantemente ele precisa fazer terapia. Pouca gente sabe disso, mas o psicólogo ele faz terapia, ele tem que fazer, senão ele não pode exercer a profissão, né? E a gente faz realmente por amor ao ser humano, a gente acredita na mudança, né? Uma vez eu vi acho que foi um filme que eu vi, a mãe leva um psicólogo para atender o filho, aí ela diz para o filho, filho, eu trouxe aqui um médico que escuta. Porque geralmente os médicos, aqui não é uma crítica, né, mas muita gente fala isso, geralmente você entra num consultório médico, e o médico ele nem olha muitas vezes no rosto da pessoa, pergunta o que tá aqui a receita e vai embora. O psicólogo não, ele te olha, ele te escuta, ele te acolhe. E é uma coisa que não dá para mudar. Porque se o psicólogo ele chegar ao ponto de ficar tão duro, tão prejudicado ao ponto de não ouvir mais o cliente, de não acolhê-lo, de não senti-lo, ele deixa de ser psicólogo. Porque não tem como trabalhar se ele não fizer tudo isso. Freud, uma vez, ele falou uma coisa linda. Eu aprendi isso na faculdade, eu nunca mais esqueci. Ao tocar uma alma humana, lembre-se justamente disso. Você está tocando uma alma humana. E a alma humana você não trata de todo jeito. Você está tocando uma alma humana. Você está ali tratando, ouvindo, cuidando de um ser humano. E eu aprendi isso na faculdade. E eu agradeço, meu querido, pelo seu relato. Que bom que, veja, olha, uma simples live falando sobre alguns assuntos já fez você mudar a sua visão em relação à sua família. Né? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. O ser humano precisa lembrar que nesse mundo existe muito mais amor do que ódio. Eu sei que às vezes a gente está numa porção que parece que tem mais ódio, que tem mais brigas, desavenças. Não, mas no mundo existe muito mais amor do que ódio. Existem pessoas boas que estão dispostas a fazer o bem pelo próximo. E você é uma delas. Agradeço pela sua amizade, agradeço por tudo que você tem feito. Agradeço a presença do Pedro aqui, que eu sei que também é uma pessoa maravilhosa. A gente olha para ele e a gente sente isso também. Da Johanna. Gratidão a todos vocês. A gente se vê daqui a 14 dias, tá? Próximo sábado e domingo a gente vai ter um descanso, vai ter uma pausa e nós voltamos depois. Gratidão a todos. Shalom e até a próxima.